Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um caldo de legumes super gostoso pra gente poder, na verdade é um tablete de caldo de legumes. E aí depois dá pra gente fazer várias receitinhas que eu vou fazer aqui no canal, inclusive sopa de mandioquinha, que fica uma delícia com esse caldo. Dá pra fazer alguma sopa, por exemplo, sopa de... como é que chama? Ai, me fugiu o nome, é sopa com frango, gente. Canja, obrigada amor, canja. Então dá pra fazer várias outras receitinhas e fica super gostoso. E eu achei tão facinho de fazer a receita que eu quis muito mostrar pra vocês, tá? Então é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita também, então vamos ver, a gente vai testar pra ver se vai funcionar ou não, tá bom? Mas na receita que eu assisti deu super certo, então vamos lá. Então aqui a gente precisa basicamente de uma cenoura, uma cebola, uma batata, uma abobrinha e isso aqui chama salsão, tá? E salsão. E aí a gente vai picar isso tudo, vai colocar na panela e vai refogar ele bonitinho, tá? Então agora eu vou começar a fazer o preparativo e picar todos eles aqui bem bonitinhos. Então vou pegar meu facão. A ideia é que a gente corte tudo, deixa eu botar pra cá. É que a gente corte tudo em quadradinhos, tá? E a ideia é que tudo fique do mesmo tamanho, porque na hora de você cozinhar, ele tem que cozinhar ao mesmo tempo. Então é importante que todos eles estejam do mesmo tamanho, porque senão pode ser que um fique cozido e o outro não chegue. Então vamos lá. Vou começar a picar tudo. Ai, gente, eu gosto de receita fácil e rápida. Eu não gosto nada que demora muito. Então, por isso, eu vou... Por isso que as minhas receitas são rapidinhas. Tudo que é muito complicado, eu já tenho preguiça. Eu já penso, ai, tem que deixar... Nossa, tem que esperar mais tanto tempo. E eu sou muito ansiosa. Então isso atrapalha um pouquinho. Ó, beleza, bonitinho. Então piquei todo... Ó, beleza, bonitinho. Então piquei toda a cenoura. E agora eu vou picar a cebola. A cebola, eu vou até usar uma outra faca pra cortar ela. Então, eu vou cortar a cebola em quadradinhos também. Então, lembra todos, tomando cuidado pra ser exatamente do mesmo tamanho. Então, ó, cenoura. Já foi direitinho aqui. Cebola agora. E eu vou continuar aqui, ó, na cebola. Então, a gente corta ele em cubinhos também. Garantindo que tudo fique mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Não esqueçam dessa parte que é pra tudo cozinhar ao mesmo tempo. Pronto. Então, minha cebola já foi. Então, vou colocar aqui dentro tudo. Assim. E agora eu vou colocar o meu salsão. O salsão, eu vou cortar ele, a mesma coisa, vou só tirar esse cabão aqui dele. E vou cortar ele bonitinho. Então, vou cortar aqui no meio. Deixa eu ver se dá pra cortar de mais algum jeito. Pra ficar quadradinho, bonitinho. Vou cortar mais um aqui. Um aqui. E um aqui. E beleza.
salsão, tem um cheiro tão gostoso. Você sabe que eu não sou muito acostumada a usar salsão em receita, né? Mas ele tem um cheirinho super gostoso. Na verdade, eu acho que o caldo de legumes tem um cheiro muito característico de salsão. Agora que eu tô me tocando. Como eu não uso muito, eu não manuseava muito ele. Mas ele tem muito cheiro de caldo de legumes, gente. Passada. Deve ser por isso que tem esse cheiro, caldo de legumes. Ele é muito predominante. Então, eu vou colocar outro aqui, ó. O salsão. Que cheiro gostoso, gente. E agora, eu vou aqui pra abobrinha. Então, a abobrinha é aquele esquema, né? Tira as casquinhas, as pontinhas dele. Vou cortar no meio assim, tá? E depois eu vou cortar de novo no meio, opa. Assim, assim, assim e assim. E aí, acho que tá... Deixa eu ver se tá com tamanho bom, tá? A abobrinha, ela tem um cozimento mais rápido, tá? Eu acho que ficou um pouquinho grande. Na próxima eu vou cortar um pouquinho menor. A gente coloca aqui. Coloca aqui. Aí, quando eu era mais nova, que eu ajudava minha mãe nas comidas, principalmente na época do Natal, assim. Gente, eu vou cortar só mais uma vez aqui, ó. Assim, tá? Porque aquele lá eu achei que ficou um pouco grosso. Isso. E aí, agora eu sigo o barco. Cortando assim, assim e assim. Isso, e agora eu posso cortar. Então, quando eu era mais nova, e eu ajudava minha mãe a fazer receita de Natal, que vinha muita gente em casa, ou às vezes a gente ia na casa de alguém também, mas a gente sempre levava os pratos, né? E aí eu lembro que eu era responsável por picar tudo. Todo dia que picar, minha mãe me botava pra picar. E eu odiava aquilo naquela época, porque eu queria fazer o quê? A comida, né? Queria mexer nas coisas e tal. E minha mãe não deixava muito. E aí, até hoje a gente briga na cozinha porque eu quero fazer as coisas e ela não gosta. Então, quando a gente vai fazer comida, cada uma faz o seu, entendeu? O seu prato. Que é pra não ter briga. E era muito engraçado, porque eu aprendi a... Como eu não gostava muito de ficar picando, eu queria que acabasse logo. Então, eu começava a fazer umas técnicas assim pra, tipo, picar mais rápido, sabe? E aí, agora até que eu pico as coisas rapidinho. Mas acho que era mais ou menos por isso, naquela época, que acontecia. Ó, eu vou fazer assim, vou cortar. Cuidado pra não cortarem o dedo, tá, gente? Quando vocês forem fazer alguma coisa assim, é só pra otimizar mesmo. E beleza. Seguimos o barco. Aqui, picando. Inclusive, eu vou dedicar pra Nicole, que é minha prima, vegana. E que acho que você vai adorar, Ni, essa opção. Porque aí, sabe o que você faz? Se você coloca num potinho, na receita ele falava pra guardar num pote que veda bem, sabe? Depois eu vou mostrar o pote que eu vou guardar. E aí, dura 3 meses, gente. É bastante tempo, sabe? E aí você pode, vai fazer uma receita. Opa! Risoto. Risoto você pode pegar ele e usar de caldo. Vou até fazer uma receita de risoto pra vocês, pra gente ver se vai ficar gostoso. Gente, terminei. Então, ó, coloquei tudo aqui dentro da panela, tá? E agora eu vou começar um processo de mexer isso tudo, tá? Pra gente fazer esse processo, eu vou colocar um fio de azeite, bem generoso, e vou começar a mexer. Então, vou ligar aqui o fogo, uma colher de pau. Pra gente mexer isso tudo. Mas olha que lindo, gente. Gente, tá quase no ponto. Ele tá pegando um pouquinho embaixo, então eu vou colocar um pouquinho de água aqui dentro e eu vou tampar pra abafar e ele cozinhar mais rápido. Então, ó, vou vir aqui com um pouquinho de água e vou
tampar ele. Deixar ele aqui rapidinho, só um pouquinho pra ele ir cozinhando. Fogo baixo, tá, gente? Gente, chegou o ponto. Já tá tudo cozidinho. E agora, a gente vai finalizar ele. Então, eu vou colocar isso tudo dentro do processador. A gente vai bater pra finalizar. Então, ó, meu processador é pequeno. Vamos ver se vai caber tudo aqui dentro. Senão a gente bate em 2 etapas. Era que já não vai dar certo isso aqui. Deixa eu pegar uma... assim, pra... Eita! Mas, ó. Então, aqui já foi. Vou fechar. Então, pronto, gente, batemos. Agora, vou colocar ele aqui. E a gente vai... Deixa eu só tirar um pouquinho dessas coisas pra lá. E agora a gente vai colocar tudo dentro desse potinho. Toda a misturinha vai pra cá. Tá? Gente, tô passada. Rende muito, tá? Essa quantidade que eu fiz, nossa senhora, tem bastante aqui. Então, a gente vai adicionar aqui 150 gramas de sal, tá? Eu não sei quanto é 150 gramas, então eu vou usar uma balança, mas eu vou tentar estimar pra vocês em colherada pra ficar mais fácil. Gente, exatamente 10 colheres de sopa, tá? É bastante sal, mas porque o sal ele é o maior conservante que tem. Então a ideia é que você faça ele com essa quantidade de sal pra ele conservar bem. E, sem muito segredo, a gente finaliza aqui. Então, eu coloquei ele aqui dentro, vou misturar tudo aqui no recipiente, todo esse sal, que é bastante, mas vai na fé, que isso aqui é a quantidade que ele pede. Ele vai ficar salgado? Pra caçamba. Mas lembra que quando você for fazer alguma receita com ele, você tem que adicionar sal depois, experimenta depois, né? Porque caldo quinoa já é bem... Esses caldos já são bem salgados. Que é o quinoa, né? Que a gente compra de legumes. Inclusive, o meu tá ali do ladinho. Ó. Misturei ele, coloquei todo o sal aqui, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele dentro de um recipiente, porque a ideia é que ele fique espalhadinho. Então, ó, vou colocar um recipiente assim. Eu vou forrar ele com papel manteiga. Não sobrar muito. Tá? Então, eu vou espalhar ele aqui dentro. Então, ó. Vou espalhar aqui. E agora eu vou fazer uma caminha dele, tá? Então, tenta deixar ele bem retinho em cima, bem espalhadinho. Beleza. Aí, agora, a gente vai congelar isso aqui tudo por 20... Na verdade,
ele pede, a receita fala pra ficar 12 horas na geladeira. Mas eu vou congelar por 2 horas. Não, na verdade eu vou congelar por 20 minutos. E aí eu vou cortar ele, tá? Então por enquanto eu vou deixar no congelador. Pronto, coloquei ali. Vou esperar 20 minutinhos, aí a gente finaliza a receita. Até daqui a pouco. Gente, então ficou pronto o tablete de legumes. E aí agora vamos ver como que ficou. Então eu deixei, gente, eu ia deixar menos tempo no freezer, mas eu coloquei um pouquinho de água, lembra, na hora na panela? E eu acho que isso deu uma desandada um pouquinho na massa. Então minha sugestão pra vocês é, se vocês puderem, não coloquem essa quantidade de água que eu coloquei. Refoga só ele ali, se precisar pôr mais azeite, põe mais azeite, tá? Mas não coloquem mais água, porque ele ficou um pouquinho mole. Eu acho que até vai dar pra gente cortar. Só que qual que foi a diferença? Aqui ele ficou no freezer a noite inteira, então eu deixei de um dia pro outro. Quando a gente faz, por exemplo, se a gente tivesse feito ele sem colocar essa água, acho que 20 minutinhos no freezer já ia super dar certo pra gente conseguir desenformar ele e cortar em cubinhos, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Eu vou pegar uma tábua um pouquinho maior dessa vez, que é pra caber ele inteiro aqui. Então, ó, eu vou pegar essa massinha aqui, que tá no papel, e vou colocar pra cá, tá? E aí, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar uma faca grande e vou cortar em cubinhos, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? E, gente, mesmo no freezer, esse tempo todo que ficou, ele ainda não tá totalmente durinho, tá? A minha massinha ainda tá mole. Então, eu acho que é isso, eu acho que foi só essa água. Então, não coloquem aquela quantidade de água na hora da receita, que eu acho que é o que vai fazer a diferença. Ó. Então, beleza. Ele ficou pronto aqui. Aí, o que a gente tem que fazer? Aqui é importante a gente pegar um papel manteiga e a gente fazer os cortezinhos pra embalar ele. Então, eu vou cortar uns quadradinhos aqui, bem assim, de qualquer jeito, pra ele não grudar. E aí, o que eu vou fazer? Lembra que ontem eu falei que o ideal é a gente guardar num pote hermético? Então, eu tenho um pote desse, que é um potinho assim, ó, que ele veda bem, tá? Que ele fecha bem fechadinho assim. Então, a gente vai colocar nele. Eu vou bem delicadamente, com uma espátulazinha, pegar um quadradinho desse, ó. Bem delicada, bem gentil. E colocar, ó, aqui, tá? E vou começar a forrar aqui meu potinho. Então, pra cada quadradinho desse, a gente coloca ele num pedacinho de papel. Se vocês quiserem enrolar assim, ó, também pode, tá? Vamos fazer assim. Gente, terminei então de embalar tudo. E aí deram 2 potinhos, tá? Deu esse potinho e esse potinho redondinho aqui que eu acabei guardando. Rende bastante a receita e ele fica durinho. Então assim, segredo, não coloquem aquela água que eu coloquei pra ficar durinho e de fato ficar parecendo um. Ele não deu errado, tá? Dá pra super utilizar do jeito que tá. Só que o ideal é que ele não fique tão mole, ele tem que ficar um pouco mais duro. Igual o caldo de legumes mesmo, que é em quadradinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito. Depois me contem se vocês fizeram receitas com eles bem gostosas.